Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. Para Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Amém? Antes de começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Irmão, não se esqueça, deixe o seu like, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O seu like vai nos dar visibilidade, vai nos proporcionar alcançar mais vidas. E você que tem alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, envie, compartilhe, para que também possa ser abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que tem visto o conteúdo, tem gostado, tem sido agraciado e abençoado, e ainda não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude a fazer o ID, porque esse é o propósito desse canal. A palavra do Senhor diz: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. O intuito é falar do amor que cura, do amor que liberta, do amor que salva, do amor que transforma. É dizer que Jesus Cristo é o único e suficiente Deus. É mostrar o amor de Deus pelas nossas causas, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo, querido, de ontem, de hoje e será eternamente. Porque Ele é Senhor e Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Confia no nome daquele que vive e daquele que reina. Dê crédito à palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Não cai por terra, não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. Jesus te ama. O meu intuito aqui é apresentar o amor de Cristo, que salva, que cura, que liberta e que transforma. É mostrar para você que você é muito amado do Senhor, que independente da ocasião, da circunstância ou da situação, o amor de Deus que nos constrange, o amor de Deus que nos transforma, é estendido à sua vida, não por merecimento, mas pela misericórdia, pela graça daquele que vive, daquele que reina. Não se esqueça nunca, jamais na sua vida, Jesus Cristo te ama. Não pelo que você faz, tampouco por quem você é ou pelo que você tenha. Ele te ama porque Ele é Deus e Senhor. E Ele te formou, te conhece desde o ventre da sua mãe. E Ele sabe todas as necessidades, todas as adversidades que você tem enfrentado. E não se engane, Ele nunca te abandonou. Ele sempre esteve com você. Muitas das vezes nós ficamos achando que Ele está longe, que Ele não nos ouve, que Ele não nos vê, mas eu quero te dizer, Jesus sempre esteve ao nosso lado. Ele diz que jamais nos abandonaria, que nunca nos deixaria, e Ele cumpre a sua palavra e a sua promessa. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo e seja você uma bênção. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Vamos ler do primeiro versículo a seguir, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes estas parábolas, mas eles não entenderam que ele era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário
E o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Mas, ora, o mercenário foge, porquanto é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Glória a Deus, aleluias. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo. E Jesus era tão simples, querido, que para poder nos mostrar, nos assimilar aqui, se parece com o reino dos céus, para que nós pudéssemos compreender a sua missão, o seu poder, a sua glória, ele traz uma explicação muito simples. Ele faz uma comparação com aquilo que era do cotidiano daquelas pessoas que estavam ouvindo, porque elas tinham conhecimento do que era pastorear, do que era ter um rebanho de ovelhas, porque era a sua atividade rural daquela época. Então elas poderiam conhecer a sua explicação sobre vigilância, sobre posicionamento, sobre determinação e sobre escolhas. Porque as ovelhas, ela conhece a voz do seu pastor. Então quando o pastor a chama, elas obedientemente o seguem. Mas se chegar outra pessoa e gritar o nome delas e chamá-las, elas não dão a menor atenção. E se essa pessoa investir para ir para o lado delas, elas fogem, porque não reconhecem a sua voz. Elas têm o conhecimento da voz do seu pastor, porque foram treinadas, cuidadas, desde o seu nascimento por aquele pastor. E é isso que Jesus está falando, que é Ele quem cuida, e que quando nós estamos na sua presença, quando nós prestamos atenção à sua voz, nós o reconhecemos. A voz de Deus não é igual à voz do diabo, e a voz do diabo jamais terá similaridade com a voz de Deus. Por isso, não se engane, tenha fé, creia na palavra do Senhor, se renda aos pés da cruz, para que você tenha discernimento de quais são as vozes que você está ouvindo. Jesus aqui, ele está dizendo que é aquele que o conhece. E como é que eu conheço uma pessoa? Quando eu convivo com ela, quando eu tenho intimidade com ela, quando eu tenho comunhão com ela. Para conhecer a Jesus só há um jeito, querido, através da sua palavra, através do seu poder, através de estarmos juntos buscando a face dele, de podermos dar ouvidos à voz do Senhor. Nós temos que mencionar o nome dele, conhecer o nome dele, mas ser íntimos, amigos íntimos. Como eu tenho a intimidade com alguém que é do meu círculo de íntimo, mais íntimo? Convivência, todos os dias. Um relacionamento de casamento, de namoro, para ele chegar ao relacionamento mais íntimo, ele tem que passar pelo namoro, noivado e casamento. E a partir do casamento aí tem um relacionamento íntimo um com o outro, não é assim? Pois é, com Jesus é do mesmo jeito. Quando nós ouvimos falar do seu nome, quando nós ouvimos falar da sua palavra, nós estamos começando a namorar com ele. Quando nós buscamos a sua face e persistimos, insistimos em estar na sua casa, na sua presença, e buscamos ler e ouvir a palavra de Deus, nós estamos saindo do namoro e passando para a fase do noivado. Mas o casamento é a partir do momento que nós decidimos entregar a nossa vida, passar pelas águas batismais e aí ter um relacionamento com Deus, ter um relacionamento íntimo, sincero, falar com Deus, orar, clamar, buscar a sua face em todo o tempo, estar pronto para ouvir a sua voz. E como é que eu escuto a voz de Deus se eu não o vejo? Querido, através da palavra. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando nós conhecemos a sua palavra, nós temos intimidade com ele, porque nós conhecemos a sua vontade e a sua verdade. E isso vai mudar a nossa vida e transformar a nossa história. No momento em que nós nos dispomos e nos colocamos na disposição
de buscar a face do Senhor e temos compromisso em conhecê-lo e prossigamos em se conhecer, nós nos aproximamos e temos intimidade com o Rei e com o Pai. E muitas das vezes, querido, é isso que Ele está esperando de mim e de você. Compromisso, intimidade, busca, imersão na sua palavra, buscar o conhecimento da sua vontade e rendição, entrega total. E lembre-se, Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que ter renúncia. Quem conhece a Jesus não pode continuar pensando os mesmos pensamentos, não tem as mesmas convicções, não anda nas mesmas inverdades que outrora andava, não anda nos mesmos pecados que outrora praticava, porque aquele que se aproxima da luz, ele vê as suas obras e ele se sente envergonhado e ele se arrepende dos seus pecados e abandona o pecado para seguir e servir aquele que vive e aquele que reina. Queridos, sem Jesus nada somos. Nós necessitamos e somos carentes da sua misericórdia. Somos pecadores sim, falhos. Não somos perfeitos, mas nós temos que aprender a buscar aquele que é perfeito e perfeitamente capaz de fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. A nossa entrega tem que ser absoluta. O nosso desejo tem que ser de estar na presença do Rei, do Senhor dos Senhores. A nossa vontade tem que estar atrelada à vontade do Senhor. Você sabe por que você está na presença do Senhor? Você sabe qual motivo você foi chamado? Você conhece quem te chamou? Você busca? Você já ouviu falar? Ou você já o ouviu falar? Porque a palavra do Senhor é viva, querido. Ela fala ao nosso coração todos os dias. Quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, nós nos entregamos diante dele e ele nos recebe, ele nos mostra a sua vontade e a sua verdade através da sua palavra. O conhecimento da verdade nos cura e nos salva. E aqui nesse texto vem dizendo que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Viver em abundância, querido, não é ser bilionário, trilhardário, não. Viver em abundância é ter a confiança em Deus e saber que Deus cuida, que Deus guarda, que Deus liberta, que tudo é dele, para ele e por ele. Que nada é nosso, nada nos pertence, nem mais a nossa vida. Por quê? Porque nós a entregamos na mão daquele que vive e daquele que reina. Quando nós conhecemos ao Senhor e nos rendemos aos pés da cruz e nos posicionamos diante daquele que vive e daquele que reina, ele transforma a nossa casa, a nossa história, a nossa família e nos dá o entendimento de quão amado nós somos. E ele diz aqui também: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Conhecer alguém é estar com ele, é caminhar com ele, conviver com ele e não se apartar da presença dele. Não se aparte da presença daquele que vive, daquele que reina. Se você já entregou a sua vida para Jesus e as situações, as circunstâncias te tiraram do ministério, te tiraram da casa do Senhor, eu te convido a voltar e renovar a sua aliança com o Pai. Se você ainda não fez aliança com o Senhor, não entregou a sua vida ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu te convoco a entregar a sua vida, porque servir e seguir a Jesus, querido, vale a pena. Estar no centro da vontade do Deus vivo vale a pena. Nós precisamos buscar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós precisamos estar na direção do Pai. E eu quero que essa palavra venha no teu coração no dia de hoje. Não se esqueça, nós somos ovelhas do Senhor e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Permita que ele fale ao teu coração de uma forma íntima e perfeita, e ele lhe mostra e conduz o caminho pelo qual você deva passar. Jesus te ama e vai mudar a tua história. Se renda aos pés da cruz, se entregue nas mãos daquele que vive e daquele que reina, porque ele é fiel, querido, para cumprir a sua palavra. Amém? Essa é a minha oração do dia de hoje. Que Deus possa transformar a sua vida de glória em glória, de fé em fé, para a honra e glória do nome dele. E não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho.